Mulherada, como vocês estão? Vamos dar continuidade aos nossos estudos? A gente está estudando os atributos incomunicáveis de Deus nessas últimas semanas. Se você perdeu alguma coisa, pausa aqui o vídeo, corre lá e vai dar uma olhadinha no conteúdo que a gente já disponibilizou para você. Nós já falamos sobre dois atributos incomunicáveis de Deus. Você lembra quais são? A gente falou sobre independência, né, de Deus, ou seja, Deus se basta, ele não precisa de nada e de ninguém para existir ou continuar existindo. E a gente falou sobre a imutabilidade de Deus, que reflete o fato de que Deus não muda, Deus não pode ser alterado no seu ser, nos seus atributos, né? E durante a semana nós estamos lendo os versículos que confirmam esses atributos. Então fique de olho, acompanhe no seu grupo do WhatsApp, porque por lá nós iremos passar a lista de versículos para que você possa ler a Bíblia, olhar na Bíblia como esses atributos são colocados, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um outro atributo que também entra nessa categoria dos incomunicáveis, que é o atributo de eternidade. É interessante porque quando a gente começa a estudar esses atributos, juntar esses atributos, destrinchar esses conceitos que a gente escuta muitas vezes, mas não para pensar neles, né? A gente começa a entender que eles se complementam, né? Então, um Deus que é independente é um Deus que não muda, e se ele é independente e não muda, é por isso que ele é eterno também. E quando a gente destrincha essas questões, esses conceitos que a gente tem, isso nos ajuda a explicar melhor por que a gente fala que Deus é grande, porque é baseado no que a gente fala isso, né? E uma das coisas que a gente pode usar para afirmar a grandeza do nosso Deus é justamente os seus atributos. Deus é independente e é imutável, como nós vimos, e por isso mesmo ele é infinito. Ele não foi criado, ele não depende de nada nem de ninguém para existir, e ele também não muda. E ele não está e não é afetado pelo tempo, como nós somos, eu e você, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É essa informação que nós temos. Às vezes, essa doutrina é chamada de doutrina da infinitude de Deus, com respeito ao tempo. Ou seja, Deus é infinito e é ilimitado. O tempo não pode colocar limites para Deus. E diante disso, a gente não pode, então, qualificar ou medir Deus no tempo, dizer o tamanho de Deus, ou a abrangência, ou há quanto tempo ele age. Nós temos algumas noções disso, mas a eternidade é algo que para a gente até tá realmente fora da nossa compreensão disso como um todo, né? A gente vai ter noções. A infinidade de Deus é um atributo que qualifica todos os outros atributos de Deus. Isso é interessante, porque só um Deus que é infinito pode ter um amor infinito, uma misericórdia infinita, uma bondade infinita, um poder infinito. Então, se nós afirmamos que o poder de Deus é infinito e que o amor de Deus é infinito, é justamente porque o ser Deus é um ser infinito. Deus é eterno no que diz respeito ao seu próprio ser, e a gente pode ver isso lá no Salmo 90, no versículo 2, o salmista coloca assim, que antes que os montes nascessem e que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és. É isso que ele fala para Deus. Ele diz que Deus não pode ser delimitado no tempo, né? E a coisa é tão além da nossa compreensão que tem que ser colocada assim, de forma poética. Então, Deus existe de eternidade a eternidade, ou seja, está além do que a gente poderia compreender ou classificar, né, dentro das nossas noções de tempo e espaço. E o próprio Deus se coloca dessa forma através de um versículo que está lá para a gente em Apocalipse, no capítulo 1. Deus fala que ele é o alfa e o ômega, ou seja, o início e o fim, que ele era e é o que há de vir também. É o todo-poderoso, é assim que Deus se coloca. E somente um Deus que é eterno, de fato, pode ser todo-poderoso. Esse é o nosso Deus. Deus percebe todo o tempo com um igual realismo. Para nós isso é um pouco difícil de ter essa compreensão. Eu e você, nós estamos ligados ao tempo, como eu falei. Então a gente usa relógio, a gente fala sobre ontem, hoje, amanhã, a gente define semanas, a gente usa calendário. Mas Deus não se prende ao tempo. Pedro, lá na sua segunda carta, fala que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Ou seja, Deus percebe o tempo como um todo. É como se estivesse tudo na frente de Deus. O que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E isso não está dividido para Deus. Ele consegue ter uma visão geral disso tudo. Ele tem um conhecimento pleno de tudo que está acontecendo no tempo. O passado, o presente e o futuro estão diante de Deus e ele tem conhecimento sobre tudo que compõe o tempo, né? Tudo que faz parte disso que nós chamamos de tempo.
Deus percebe os acontecimentos no tempo e ele também age no tempo. Deus não está limitado pelo tempo, mas ele permeia a história humana agindo nos acontecimentos. Ou seja, Deus age no tempo. Ele não está preso a ele, né? Então, Deus sabe as histórias, a questão histórica que nós conhecemos, por exemplo, quando nós estudamos história, assim, Deus tem plena noção de todos esses acontecimentos que já se foram. E ele sabe o que está acontecendo agora, e ele sabe também dos acontecimentos futuros. Então, ele determina tudo a seu tempo certo, ele tem a plena noção de tudo o que compõe o tempo. Que é essa noção que nós não temos. A gente tem uma noção do passado, porque a gente estuda e ouve falar, a gente tem uma noção do presente, porque estamos vivendo nele, mas a gente não tem noção do futuro. A gente tem previsões, mas a gente não tem essa noção do que realmente irá acontecer no futuro. E Deus não, Deus sabe disso tudo. Deus usa o tempo para mostrar a sua glória e para cumprir também os seus propósitos, com fidelidade e com paciência. O tempo também é uma oportunidade para nós, porque demonstra a paciência de Deus. Deus é paciente e é por isso que muitas vezes ele nos dá tempo. O que a gente pode concluir, quando a gente pensa em tudo que foi dito aqui, para resumir, seria o seguinte: Deus não tem início e nem tem fim. Ele, ao contrário de nós, não está limitado no tempo. E ele age nas nossas vidas e na história conforme a sua soberania. Ele sabe de todas as coisas que compõem o tempo, mas ele nunca é limitado por esse tempo. E é por isso que nós cristãos não acreditamos no poder do tempo, por exemplo. O tempo não cura nada, ele por si só não tem poder de resolver as coisas. Às vezes a gente vê as pessoas com essa percepção de que o tempo resolve as coisas, como se tivesse algo de místico no tempo. E não, o tempo para nós deve ser visto como uma oportunidade, uma possibilidade de mudança na nossa vida. Cada novo dia que Deus nos dá é uma oportunidade de conhecermos melhor a Deus, de melhorarmos quem nós somos, de buscarmos mais a presença de Deus, de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. É isso que nós cristãos precisamos entender quando olhamos para o tempo. Eu gosto muito de uma frase do A.W. Tozer, que ele diz o seguinte, que o tempo só nos ajudará se nós soubermos que ele absolutamente não pode ajudar-nos. Ou seja, o tempo só é algo importante para nós se a gente entender que ele não é definidor de nada na nossa vida. Ele fala que é de mudança que nós precisamos e que somente Deus pode nos mudar para melhor. Então, quando a gente olha para o tempo, a gente precisa entender que a gente não pode focar nele como se fosse um divisor de águas para nós. E eu te convido, da próxima vez que você se sentir aflito e cansado com o tempo e as suas esperas, como eu muitas vezes fico, que a gente se lembre que focar no tempo não ajuda em nada. A gente ficar preso no tempo vai gerar angústia, ansiedade para nós. Não vai ajudar em nada realmente. O nosso foco precisa estar no nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus infinito. O nosso Deus é Senhor sobre o tempo. O tempo está nas suas mãos e Ele usa esse tempo de forma perfeita. E quando na nossa limitação, em algum momento a gente se questionar se Deus de repente não está atrasado, não está demorando muito para fazer alguma coisa ou para agir de alguma forma, que a gente humildemente se arrependa e repita mais uma vez para nós mesmos: Deus é dono do tempo. O tempo lhe obedece e ele usa esse tempo de maneira perfeita, conforme a sua vontade. Não importa quanto tempo você tem esperado. O que importa é que o amor de Deus nos alcança. O seu tempo é perfeito e nada nesse mundo pode limitar o poder de Deus. Porque o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, é um Deus eterno. Que isso conforte seu coração e fortaleça a sua fé nessa semana. Até a próxima semana.